Irmãos e irmãs, graça e paz. Um pouquinho atrasado, mas estamos começando o nosso culto, a nossa transmissão online, ao vivo. Eu já quero convidar você eu quero desafiar você a convidar os seus amigos, seus vizinhos, seus colegas a estar assistindo, a estar participando, mandando a sua mensagem. Louvamos a Deus pela sua vida. Estamos iniciando o culto, porque o culto é para o Senhor, o culto é para Deus. Uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada e tenho falado, o culto é para Deus e a bênção é para cada um de nós que busquemos a sua face. Então eu quero ler um salmo nessa abertura, o salmo de número 148, do verso de número 1 até o verso de número 5, e ele diz assim: louvai ao Senhor desde o céu, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas hostes, louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu ordem e logo foram criados. É o nosso momento de louvar o nosso Deus, de adorar, de bendizer. E olha o que o salmista traz para nós como reflexão: que os anjos louvam, o sol e a lua e as estrelas louvam, as águas que estão em cima nos céus, as águas que estão embaixo na terra louvam. Toda criatura, todo ser vivente louve ao Senhor. E nós, homens e mulheres, somos impulsionados, somos desafiados a louvar a esse Deus. Então, vós homens, vós mulheres, vós servos e servas, filhos e filhas, o qual somos convidados, louve ao Senhor. É o que nós vamos fazer nesse momento, louvar ao Senhor. Feche teus olhos, quero orar. E enquanto o pessoal vai se preparando para o louvor, vamos orar a esse Deus. Pai de amor, Pai Todo-Poderoso, na tua casa, enquanto ainda não podemos ter o culto presencial, com todos os teus filhos e filhas, nós estamos adorando a Ti e levando, Senhor, esse culto aos lares, às famílias, às pessoas que nesta hora nos ouvem. Senhor, quero já colocar nas tuas mãos os teus filhos e filhas, membros aqui da Igreja Metodista em Anta, e todos quantos nos ouvem, nos assistem, aqueles que nos conhecem, aqueles que ainda não nos conhecem, quero colocar nas tuas mãos. Pai, recebemos notícias por esses dias de pessoas conhecidas nossas que contraíram, que foram infeccionados com esse vírus, o Covid-19. Queremos colocar nas tuas mãos. O Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é aquele que livra. Nós temos, ó Deus, o testemunho do irmão Jorge, que passou um tempo ali no hospital, mas na sexta-feira voltou para casa curado. O Senhor ouviu as nossas orações, usou as mãos dos médicos, mas trouxe, ó Deus, para casa em segurança. Queremos colocar cada um nas tuas mãos, queremos profetizar a cura, profetizar a vitória e adorar o Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso, tudo está nas tuas mãos. Te louvamos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, amém.
prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o grande é o Senhor e digno na cidade do nosso Deus. A alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos e que nos ajuda contra o erro. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e digno na cidade do nosso Deus. A alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra
em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eclesiastes, no capítulo 11, o verso 1 e o verso 6, ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Versículo 6: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela,
ou se ambas serão igualmente boas? Duas coisas que eu tenho aprendido. Primeiro, semear no reino de Deus é por fé. Uma definição de Hebreus, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, Hebreus 11. Então nós temos, quando temos nas nossas mãos a semente, nós temos duas opções: ou nós semeamos ou nós comemos a nossa semente. Agora, quando nós comemos a nossa semente, nós temos a certeza de que aquela semente chegou ao final. Quando nós pegamos aquilo que é semente e semeamos, nós vamos ter certeza de que Deus vai nos abençoar, porque Jesus é um manancial de águas cristalinas. É Ele quem nos abençoa. Eu lembro do menino que na multiplicação dos pães ele tinha 5 pães e 2 peixes. Eu falei isso aqui semana passada. E ele pegou esses 5 pães e 2 peixes e semeou. E quando ele semeou, ele foi grandemente abençoado. Por quê? Porque esses 5 pães e 2 peixes alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Se nós fizermos uma conta simples, pelo menos 12.000 pessoas foram alimentadas, pelo menos. Então, o que ele semeou produziu frutos. Então, que Deus possa abençoar a tua vida, você que Deus tem colocado no teu coração. Ser fiel a Ele no seu dízimo, a sua oferta. A tua fidelidade vai gerar bênção sobre a tua vida. A tua fidelidade, Deus vai derramar bênção sem medida sobre cada um de nós que temos sido fiéis. Eu quero compartilhar um texto. Hoje não poderia deixar de falar. O dia em que a Igreja Metodista celebra a experiência de John Wesley, quando ele teve o coração aquecido, quando ele foi cheio do Espírito Santo, e isso borbulhou em Wesley e impulsionou para aquilo que hoje nós temos como metodismo em todo o mundo, em todo o planeta, em todos os lugares onde tem uma igreja metodista ou uma igreja que é de confissão wesleyana. Nós sabemos que a partir da experiência de Wesley, nós temos esse legado sobre as nossas vidas. Então, hoje eu até li uma mensagem que o nosso bispo colocou, que perguntaram: Wesley, o que você faz para atrair tantas pessoas para te ver pregar? Ele falou assim: eu não faço nada, eu só me coloco em chamas e eles vêm me ver queimar. Então olha a fala de Wesley, ele se colocava em chamas e as pessoas vinham para vê-lo queimar. E o que ardia em Wesley era a palavra, essa palavra que nós vivemos nos nossos dias. Eu quero compartilhar, eu quero ler 3 textos. Quero compartilhar com os irmãos, quero ler 3 textos, 4 textos. Eu sei que você que está em casa, vai ser mais fácil me ouvir do que me acompanhar nos textos. O primeiro texto é Êxodo capítulo 3, verso 2. E ele diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Levítico capítulo 6, verso 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Atos capítulo 2, verso 3. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Vou repetir. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E Lucas capítulo 24, versículo 32. Então disseram ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Vou repetir. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Vamos orar? Senhor, a palavra é tua e é o Senhor quem joga luz na tua palavra. Por isso, Pai, no nome de Jesus te pedimos, fala conosco de maneira especial, Senhor, nessa noite. Queremos, ó Deus amado, Deus querido, buscar a tua face, que o nosso coração possa arder em chamas
e que sejamos cheios do Teu Espírito, da Tua graça, da Tua misericórdia que é infinita sobre as nossas vidas, Pai. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o primeiro texto fala do encontro que Moisés teve com o Senhor quando ele apacentava o rebanho do seu sogro. Eu falei recentemente aqui uma pregação sobre Moisés e a sarça, e foi a maneira como Deus chama a atenção de Moisés. Uma coisa que eu fiquei analisando nesse texto, eu imagino que Moisés estava cansado de ver sarça pegar fogo. Por quê? Porque ele estava no deserto. O deserto era o local onde tinha esses tipos de vegetação, e a sarça, com o calor intenso, o sol escaldante, ela pegava fogo. Só que o Moisés estava cansado de ver a sarça ser consumida pelo fogo, ficava só as cinzas e o carvão. Só que nesse momento o que chama a atenção de Moisés é que a sarça ardia no fogo, mas ela não se consumia. Então Deus vai chamar a atenção de Moisés, e Moisés vai prestar atenção nisso, porque a partir dali Moisés, ele teve um chamado na sua vida, ou Moisés entendeu. Não é que Moisés teve um chamado, no meu entendimento, e eu falei isso alguns dias atrás, o chamado de Moisés é quando ele nasce, e ele é poupado pelas parteiras, e havia um decreto para que todas as crianças que nascessem do sexo masculino naquela época fossem mortas, morressem. Moisés, ele foi poupado. Moisés foi guardado pela filha de Faraó. Se você ler o texto, quem está mais próximo de Moisés, do cestinho de junco, são as criadas da princesa, e quem vê Moisés é a princesa. Então eu escutei isso essa semana, que me encheu o coração. Por que quem vê Moisés é a princesa e não as suas empregadas, as suas criadas? Porque Deus não mostra os seus projetos a quem não pode realizar. O projeto de Deus, ele mostra para quem pode realizar. Então Deus vai mostrar projeto para você, porque você vai poder realizar os projetos que Deus tem. E quando Deus chama Moisés e chama a atenção dele numa sarça que ardia no fogo, Deus vai mostrar para Moisés: o projeto que eu tenho contigo não acabou, não esfriou, não fracassou, ele continua. E aí Moisés, ele é desafiado, e ele vai cumprir aquilo que Deus o chamou. E o texto levítico é também atribuído a Moisés, ou a história de Moisés, porque era colocado lenha no altar continuamente para que o fogo permanecesse. As pessoas só traziam o holocausto, depositavam no altar, ou o sumo sacerdote é que depositava no altar, mas tinha ali um levita ou um sacerdote, ou os dois, que continuamente eles estavam colocando lenha no altar para que o fogo não se apagasse. Irmãos, se nós olharmos nos dias de hoje, o fogo, ele não pode apagar no nosso coração, porque somos convidados, desafiados a estarmos adorando a esse Deus. E nós só adoramos quando o nosso coração está ardendo em chamas. E o coração que arde em chamas é esse que Deus vai visitar, é esse que vai se entregar para Deus, é esse que vai haver uma entrega de busca para que Deus possa manifestar a sua glória. Quando o texto fala que o fogo arderá continuamente, eu separei algumas coisas que eu gostei daquilo ali. O que o fogo representa para nós? Primeiro, o fogo é purificador. O fogo, ele vai nos provar para que possamos ser purificados. E eu gosto de fazer uma comparação com o ouro. O ouro, ele é retirado lá da mina e ele é levado para o fogo. E quanto mais ele passa pelo fogo, mais purificado ele é. Quando nós entendemos isso, nós também somos convidados a isso. Agora, o mesmo fogo que purifica, vamos voltar em Levítico, ele também é o fogo que consome. O fogo de Deus consome se nós não estivermos com a nossa vida na direção dele, na presença dele. Aconteceu com Nadab e Abiú. O fogo consumiu porque eles estavam oferecendo a Deus aquilo que não era o coração deles sensato na presença de Deus. Mas esse fogo que consome é o fogo que traz avivamento. O fogo que traz avivamento. E aí a gente vai chegar lá em Atos capítulo 2. Para eu chegar em Atos capítulo 2, eu vou voltar um pouquinho em Joel também, capítulo 2, o versículo 28, quando o texto de Joel diz que Deus nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos terão visões, os moços sonharão.
O texto que Joel fala, ele traz para nós aquilo que Atos no capítulo 2 vai mostrar, porque o que Joel fala é profeticamente. O profeta Joel está profetizando aquilo que nós vamos viver, ou que estamos vivendo, que nós iríamos viver e estamos vivendo por esses dias. O profeta Joel vai trazer para nós um alerta e uma direção de que um dia se cumpriria isso. Quando a gente chega em Atos capítulo 2, o verso 3, ele diz: então foram vistos línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Irmãos, os discípulos estavam reunidos, e diz o texto que tinha ali 120 homens assentados. E eu entendo, por aquilo que eu tenho lido nas escrituras e alguns livros, que eles estavam assentados no chão, não tinha nem cadeira. Nós temos cadeiras acolchoadas nos templos, nós temos templos com ar-condicionado e tudo mais. Eles estavam assentados no chão. Imagino eu que ali tinha muita poeira. E olha o que o texto diz: veio um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa, e todos os que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo. Quando eu olho isso, quando eu vejo que começa lá no Êxodo, Deus chamando a atenção de Moisés, e Levítico dizendo que o fogo vai arder continuamente, a gente para analisar e ver que o fogo que purifica, o fogo que consome, é o fogo que traz avivamento. O avivamento que falou o profeta Abacuque quando ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. O fogo que traz avivamento que falou o profeta Joel: os filhos e filhas profetizarão, os velhos terão visões e os moços sonharão. É o que nós vamos ver acontecer quando eles estão assentados, reunidos ali no templo, na sinagoga, e um vento entra naquele lugar. Primeira coisa que a gente pensa, irmãos, que o vento, o que o vento faz? Quando a gente tem um fogo e o vento vem, ele apaga. Mas naquele lugar o vento entrou como línguas de fogo, e como línguas de fogo foram pousando sobre cada um deles. E o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Uma coisa que eu separei, irmãos, primeiro que a gente entende: o vento que traz o fogo, e o fogo traz luz, o fogo traz calor. E nós vamos encontrar isso, nós vamos encontrar luz, nós vamos encontrar calor na palavra de Deus. Essa palavra que aquece, essa palavra que vem transformar nossas vidas. Por isso que quando nós entendemos isso, nós vamos buscar o Senhor. Esse fogo que traz calor, que incendeia, é que vai fazer com que nós possamos entender. E quando eu digo que o que traz o calor é a palavra, olha o que o texto de Lucas 24 vai dizer: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava. A palavra que Jesus falava com eles, deixa só eu voltar para explicar. Depois da crucificação de Jesus, depois dos 3 dias ali que Jesus passou o seu momento de sofrimento até a cruz, e depois de morrer na cruz, ser sepultado, até o dia em que ele ressuscitou, e algumas pessoas ainda não entendiam isso. E esses 2 discípulos estavam voltando para sua casa. Eles tinham ido para Jerusalém para acompanhar, talvez até pelo momento da festa da Páscoa. E eles se depararam com Jesus ali pregando, Jesus ensinando. Mas no momento em que Jesus ele vai para a cruz, eles desistem de algumas coisas e eles voltam para casa. E Jesus encontra com eles depois de ressuscitado no caminho e começa a falar as Escrituras. E Jesus falando as Escrituras, arde o coração dele. Deixa eu dizer para você que quando você começa a ler essa palavra, o seu coração arde. Você começa a entender algumas coisas que teoricamente você não entende lendo simplesmente por ler. Mas quando você está ligado com o Espírito Santo e começa a ler essa palavra, ela aquece o teu coração. Quando a gente fala da experiência de Wesley, que teve o seu coração queimado, incendiado, aquecido, nós vamos entender algumas coisas que a Bíblia, que a palavra de Deus traz para nós. A primeira coisa que fala daqueles homens, eles ouvindo a palavra, o coração deles se aqueceu. E o coração aquecido, irmãos, é o que vai trazer a presença de Deus sobre as nossas vidas. Uma das coisas que eu tenho falado, e eu insisto nisso, não sou eu que tenho que dizer que sou crente ou que sou cristão. Não sou eu que tenho que dizer para as pessoas, batendo no peito, que eu sou crente, que eu sirvo, que eu pertenço à igreja. A minha maneira de caminhar, a minha maneira de falar é que as pessoas vão reconhecer que eu sou crente,
ou que eu sirvo a Deus? Se não estiver acontecendo assim, precisamos rever alguns conceitos, porque aonde você entrar, onde você andar, onde você estiver, as pessoas precisam reconhecer em você que você é servo ou serva de Deus. Quando eles, caminhando de volta para casa, aqueles 2 discípulos passaram por um tempo ali em Jerusalém, eles perderam a esperança, eles estavam voltando para casa. E voltando para casa, eles têm um encontro com Jesus. Jesus os encontra e começa a conversar com eles, e eles vão caminhando de volta para casa. E quando eles entram em casa, Jesus senta com ele. Aí eles vão reconhecer que era o mestre. A Bíblia diz que imediatamente eles voltaram para testemunhar quem era Cristo. Agora, 2 coisas que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, Jesus estava expondo para eles a palavra. O próprio Jesus, sendo a palavra, estava expondo para eles a palavra e mostrando aquilo que já havia sido profetizado nos profetas e que estava acontecendo por aqueles dias. Quando nós falamos do coração queimar, aquilo que foi profetizado por Joel e que aconteceu ali no Pentecoste, em Atos 2, é o que deve acontecer conosco por esses dias. Quando nós estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de pandemia, nós precisamos entender que a palavra de Deus é que vai aquecer o nosso coração. E a segunda coisa que vai aquecer o nosso coração são as nossas orações. Quando os 2 discípulos voltaram e eles assentaram, enquanto Jesus começou a orar junto com eles e partir o pão, foi despertado neles que quem estava com eles era Jesus. E quando eles abriram os olhos, eles já não viram mais. Eles não viram, mas sentiram. E o que eles sentiram os impulsionou a voltar para Jerusalém e testemunhar do Jesus que estava vivo, que eles viram, que caminhou com eles, que sentou com eles à mesa. A segunda coisa que nós precisamos guardar e que vai manter o nosso coração quente, o nosso coração aquecido, é a comunhão. Quando nós estamos em comunhão uns com os outros, e o Salmo 133 vai dizer que é bom e suave, é bom e é animado que os irmãos vivam em união, é bom e perfeito que os irmãos vivam em união, porque estar em união, estar em comunhão é que vai manter o nosso coração aquecido, manter o nosso coração firme na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu lembro de uma história em que um mestre, ele tinha os seus discípulos e eles estavam todos reunidos num monte, e um deles resolveu voltar para casa, resolveu abandonar aquela equipe. E o mestre, ele vai visitar esse discípulo que voltou para casa. E o lugar onde eles estavam era um lugar muito frio. E quando o mestre chegou na casa do discípulo, bateu na porta, ele foi lá e abriu e disse: "Ó, mestre, o senhor veio me visitar?" E o mestre se sentou na sala onde eles estavam. E o discípulo começou a conversar, que ele estava desanimado, porque no meio ali onde ele estava, ele não estava vendo diferença, nem fazendo diferença. O mestre se levantou, foi lá numa lareira, tirou uma das brasas que estava na lareira, colocou de lado e continuou ouvindo o discípulo. E ele continuou contando as suas histórias. E aquela brasa que o mestre tinha tirado da lareira e colocou de lado, aquela brasa foi se apagando, se apagando, se apagando, até que apagou totalmente. Aí o mestre, escutando tudo aquilo que o discípulo estava falando, voltou, pegou a brasa, colocou novamente no braseiro e levantou para ir embora. E quando ele chegou na porta, o discípulo disse assim: "Entendi tudo o que o senhor quis me falar, sem que o mestre tivesse falado uma palavra. Mas a partir de amanhã eu volto para o convívio junto com os meus irmãos, porque eu sei que a brasa fora do braseiro, ela vai se apagar." Deixa eu dizer para você, e isso é uma realidade no nosso meio. Quando você se afasta da casa de Deus, da presença de Deus, e fica um tempo que você não vai na igreja, que você não ora, que você não lê a palavra, você começa a esfriar espiritualmente. E quando o esfriamento espiritual começa a tomar conta da nossa vida, o inimigo se aproxima de nós. E ele se aproxima sutilmente. Ele se aproxima dizendo que não tem problema, que você está orando em casa, que você está em comunhão em casa,
o que acontece? Você vai esfriar espiritualmente e até se afastar. Irmãos, quando eu falo de comunhão, quando eu falo de estar junto, é que eu vou entender que o estar junto, nós vamos nos manter a chama acesa. E aí nós vamos poder estar muitas vezes no lugar onde trabalhamos e as pessoas vendo a chama de Cristo ardendo em nós. Às vezes quando entramos no mercado ou quando caminhamos pela rua, as pessoas vão ver a chama de Cristo ardendo em nós, e eles vão ver em nós que somos verdadeiramente servos e servas do Cristo Todo-Poderoso. Mas essa chama precisa arder em nós. É por isso que o Wesley, ele falou isso: eu me coloco em chamas, eu me coloco para que as pessoas venham me ver queimar. E o queimar era a palavra que ele tinha para ministrar para aquelas pessoas, onde as pessoas iam se rendendo aos pés do Senhor. Para terminar, uma outra coisa que eu vejo que vai queimar em você é quando o seu chamado, quando você responde ao seu chamado. Os discípulos, quando encontraram com Jesus, aqueles 2 discípulos ali em Emaús, a primeira coisa que eles fizeram é o seguinte: vamos voltar para testemunhar. Quando o seu chamado arde no teu coração, quando o seu chamado ele está aflorando, pode ter uma certeza, as pessoas vão se aproximar de você. Às vezes para te pedir uma oração, mas às vezes é simplesmente para compartilhar a luta, o drama, o problema que está vivendo. E o compartilhar esse problema que está vivendo vai trazer a bênção de Deus sobre a vida deles. Irmãos, nós precisamos só nos colocar à disposição. Porque o apóstolo Paulo, ele escrevendo em Romanos, ele diz para que nós possamos, que nós não nos conformemos com este século, mas que podemos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos ver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É quando nós nos colocamos em chamas, nos colocamos para queimar em nós e as pessoas possam ver. E esse queimar em nós, como eu falei, começa quando Moisés é chamado a atenção ali na sarça. E quando os sacerdotes levitas, lá em Levítico, eles tinham a preocupação e a obrigação de manter o fogo aceso no altar, o fogo purificador, o fogo consumidor, o fogo que aviva, o fogo do avivamento. E quando nós entendemos que lá no Pentecoste, o vento que poderia apagar, ele incendiou, ele trouxe línguas repartidas como que de fogo. E esse vento que soprou no Pentecoste continua soprando hoje na minha e na sua vida, continua soprando hoje aí na tua casa. Você como um esteio, como coluna da tua casa que Deus levantou. Não desanime não, meu irmão, não desanime não, minha irmã. Deus te levantou para ser coluna na tua casa, porque Ele tem um propósito, Ele tem um projeto na tua vida. Quando Paulo, Atos 16, e eu estou terminando, Paulo na prisão, ele começa a cantar louvores a Deus. O texto diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. E aí vem um vento e sacode o alicerce da prisão e solta as algemas que estavam prendendo pés e mãos dos presos ali. Eu falo vários milagres que eu vou ver acontecer. O primeiro é que o terremoto só abala os alicerces e não derruba o prédio, o local onde eles estavam, o palácio. O segundo é que solta as algemas das mãos dele, abre as portas, mas os guardas continuam dormindo. Da onde, irmãos, que tem um terremoto e os guardas continuam dormindo? Isso é mover de Deus, é poder de Deus. Quando Deus move, Ele vai mover de tal maneira que você possa entender que Ele está movendo para te abençoar. E às vezes nós estamos desanimados de orar, de clamar, estamos desanimados de ler essa palavra que é alimento para as nossas vidas, estamos desanimados de atender o chamado. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que está aí na sua casa, Deus te chamou, Ele tem um chamado contigo, mas Ele não vai te obrigar, Ele quer ouvir a tua resposta. E às vezes nós estamos retardando o projeto de Deus, porque Deus nos chamou e nós estamos ainda dizendo que não é a hora. Guarde essa palavra. Se coloque em chamas, se coloque ardendo pelo Espírito Santo, para que as pessoas possam te ver queimar, e elas te vendo queimar como a sarça queimava e não se consumia, e eles possam entender que é Cristo na tua vida. E o Cristo na tua vida pode atrair pessoas para Ele. Não é para você nem para mim, é para Ele, mas através da tua vida. Que
Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua família, abençoar a tua casa, que as mãos do Senhor possam ser estendidas ou possam estar estendidas sobre a tua família, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que essa palavra possa ser alimento no decorrer desses dias, no nome de Jesus, na tua vida. Vamos orar. Senhor, te louvamos, somos gratos a Ti pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Somos gratos a Ti pela bênção de podermos estar na Tua presença. Somos gratos a Ti, ó Deus, por esse dia em que a igreja metodista, os metodistas em todo o mundo, ó Deus, celebra a experiência do coração aquecido de John Wesley. Senhor, que a Tua igreja possa ser incendiada pelo Espírito Santo. Pai, que aqueles que ainda estão distantes do Teu caminho possam ser alcançados, que possamos ser instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, e vidas venham se render aos Teus pés, que possamos ser queimados pelo Espírito Santo, como acontecia com aquela sarça que chamou a atenção de Moisés, porque ela não se consumia. Que as pessoas possam ver arder em nós a chama do Teu Espírito e serem atraídos a Jesus, para que possam ter os seus pecados perdoados, as suas enfermidades curadas, que possam ter, ó Deus, a morada, ter o acesso, o espaço, a morada eterna que o Senhor tem separado e preparado para aqueles que o amam. Nós queremos Te louvar, ó Deus, nós queremos Te bendizer e Te agradecer, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, antes de terminar, quero só falar, Felipe, a gente não conseguiu, cara, fazer funcionar aqui. Somos amadores. Então a gente ainda está aprendendo aí, Felipe. Mas agradecemos a sua disponibilidade. Vamos nos preparar aí, numa próxima oportunidade você vai entrar ao vivo com a gente, tá certo? Desculpa aí, a gente acabou atrasando, esperando para ver se conseguia fazer. Não conseguimos não. Então, Felipe, você sabe que você é dos nossos, mora no nosso coração. Infelizmente não foi possível hoje, mas a gente vai estar nós vamos estar nos preparando para a próxima, no nome de Jesus. Valeu.
te seguirei até